Garotinha pobre tocava flauta na rua para pagar cirurgia da mãe. No outro dia, um milionário quebrou sua flauta e humilhou-la na frente de todos. Em um bairro humilde de uma grande cidade, vivia uma garotinha chamada Clara. Aos 9 anos, Clara já enfrentava desafios que a maioria das crianças nunca conheceria. Sua infância, que deveria ser cheia de brincadeiras e sonhos, era marcada por uma luta diária pela sobrevivência. Ela morava com sua mãe, Maria, em uma pequena casa alugada, simples e sempre arrumada, apesar das condições modestas. O cheiro de pão recém-assado costumava preencher a cozinha nas manhãs em que Maria ainda tinha forças para cozinhar. Mas esses dias se tornaram raros. Maria estava gravemente doente, um problema cardíaco que se agravou com o tempo, deixando-a incapacitada de trabalhar. A cirurgia de que precisava era cara e o tempo para realizá-la estava se esgotando. Clara, ainda tão jovem, assumiu a responsabilidade de cuidar da mãe e de tentar, de todas as formas, conseguir o dinheiro necessário para a operação. Foi então que, após muitas noites sem dormir e uma infância interrompida, Clara encontrou uma maneira de ajudar. Ela decidiu tocar flauta nas ruas para arrecadar fundos. A flauta era um presente de seu avô, um talentoso músico que havia falecido anos antes. Ele a ensinou a tocar e sempre dizia: "A música, minha pequena, é uma ponte que conecta corações. Toque com amor e as pessoas te ouvirão." Todos os dias após a escola, Clara se dirigia à praça central. Lá, se posicionava em um canto estratégico, onde o fluxo de pessoas era constante. Sentava-se no chão com a pequena flauta de madeira nos lábios e tocava melodias que ecoavam na alma de quem passava. As notas suaves da flauta pareciam contar a história de sua vida, a perda de seu avô, a doença de sua mãe e a esperança incansável de um futuro melhor. Sua música chamava a atenção de muitos. As pessoas paravam para ouvir, algumas emocionadas, outras simplesmente curiosas. Havia um sentimento de tristeza e admiração em ver uma criança tão pequena lutando com tanta determinação. A cada moeda que caía em sua caixa de papelão, Clara sentia o coração bater um pouco mais forte. Cada centavo era um passo a mais para salvar sua mãe. Maria, deitada em uma cama estreita no quarto modesto, sabia do esforço da filha. Ela se sentia culpada por não poder trabalhar e ajudar Clara. Sentia-se impotente, presa em um corpo fraco que a impedia de ser a mãe que desejava. Todas as noites, quando Clara voltava para casa, cansada e exausta, as duas se abraçavam, e Maria dizia o quanto se orgulhava da filha. "Você é minha luz, Clara. Eu nunca pensei que uma criança poderia ser tão forte." "Você está fazendo mais por mim do que qualquer adulto faria", dizia Maria com a voz suave, enquanto acariciava os cabelos castanhos e ondulados da menina. Clara sempre segurava as lágrimas. Não queria que a mãe a visse chorar. "Eu vou conseguir, mamãe. Vamos sair dessa juntas. Prometo que você vai ficar bem", respondia com um sorriso que escondia o medo e a dor que sentia. A pequena comunidade ao redor também se compadecia da situação delas. Algumas pessoas ofereciam ajuda de forma anônima, deixando alimentos na porta da casa ou pequenas doações na caixa de Clara enquanto ela tocava na praça. Mas, por mais generosos que fossem, o valor ainda estava muito longe do necessário para a cirurgia. Então um dia, enquanto Clara tocava sua flauta com paixão e dedicação, algo inesperado aconteceu. Um homem elegante, vestido com um terno caro, se aproximou. Ele era conhecido na cidade como Renato Almeida, um empresário de grande influência, mas também famoso por sua frieza e arrogância. Clara, concentrada em sua música, não percebeu sua presença até que ele estava bem em frente a ela. Renato observou Clara por um momento. Seu olhar era duro, quase cruel. Clara, ao perceber que ele a encarava, interrompeu a música e sorriu timidamente, como fazia com todos que se aproximavam. "Olá, senhor. Gostaria de ouvir uma música?" "Eu estou tocando para ajudar minha mãe", disse com a voz suave e gentil. Renato, em vez de responder, deu um sorriso sarcástico. "O que você está fazendo aqui, menina? Atrapalhando o caminho das pessoas com essa flautinha? Você acha que algumas moedas vão salvar sua mãe?" Clara ficou sem palavras. O tom de voz de Renato a fez encolher-se de medo. Sentiu a garganta apertar, mas tentou manter a compostura. "Eu só quero ajudar minha mãe. Ela precisa de uma cirurgia e eu estou tentando ganhar dinheiro para isso", respondeu, tentando soar confiante. Renato deu uma risada amarga. "Cirurgia? Que piada. Você acha que tocar essa porcaria vai fazer alguma diferença? Vá para casa, menina. Está envergonhando a todos aqui com essa sua patética tentativa."
Antes que Clara pudesse reagir, Renato fez algo que ninguém esperava. Com um movimento brusco, ele pegou a flauta das mãos dela e, sem hesitar, a quebrou em 2 pedaços. O som da madeira se partindo ecoou pela praça, seguido por um silêncio absoluto. Clara olhou para os pedaços da flauta no chão, sentindo o mundo desmoronar ao seu redor. Renato, sem um pingo de remorso, jogou os fragmentos aos pés de Clara. Agora vá para casa e pare de incomodar as pessoas, disse com desprezo antes de se virar e sair, deixando a garotinha devastada e a multidão atônita. Clara ficou paralisada, olhando para os pedaços da flauta no chão. O choque da ação cruel de Renato a deixou sem reação. Seu corpo parecia não responder, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto e um nó se formou em sua garganta. Era como se alguém tivesse tirado seu último fio de esperança. As pessoas ao redor, que assistiram à cena em silêncio, começaram a se mover. Algumas se aproximaram, murmurando palavras de consolo. Uma senhora idosa, com um semblante gentil, foi a primeira a falar. Querida, sinto muito pelo que aconteceu. Eu não tenho muito, mas vou tentar ajudar você e sua mãe, disse colocando algumas notas de dinheiro na caixa de Clara. Outras pessoas seguiram o exemplo, mas Clara, ainda atordoada, mal conseguia agradecer. Ela se ajoelhou e começou a juntar os pedaços da flauta com mãos trêmulas. Obrigada, senhora. Eu não sei o que fazer agora, murmurou, segurando os fragmentos como se ainda pudesse consertá-los. A história de Clara se espalhou rapidamente pelo bairro. Muitos ficaram indignados com a atitude de Renato e começaram a procurar maneiras de ajudar. Alguns sugeriram que Clara e sua mãe procurassem ajuda legal, mas como poderiam enfrentar um homem tão poderoso? Clara, por outro lado, estava mais preocupada com o que faria a seguir para continuar ajudando sua mãe. Naquela noite, quando voltou para casa, tentou esconder o que havia acontecido. Mas Maria, percebendo a tristeza da filha, insistiu em saber. Clara, o que aconteceu? Você está tão quieta hoje? Perguntou, com a voz fraca e preocupada. Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Contou à mãe tudo o que aconteceu, mostrando os pedaços da flauta. Ele quebrou minha flauta, mamãe. Era a única coisa que eu tinha para ajudar você. E agora, eu não sei o que fazer. Maria, com o coração partido, puxou a filha para um abraço apertado. Minha querida, sinto muito que tenha passado por isso, mas você fez mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Eu sou tão grata por tudo que você tem feito. Não se preocupe com a cirurgia agora, só quero que você fique bem. Mas Clara não conseguia simplesmente desistir. Ela não queria deixar a mãe perceber o quão profundamente estava magoada. Naquela noite, depois que Maria adormeceu, a menina ficou acordada, olhando para os pedaços da flauta quebrada em suas mãos. Sentiu um desespero crescer dentro de si, mas também uma determinação teimosa. Decidiu que iria continuar tentando de alguma forma. Talvez pudesse encontrar outro instrumento emprestado ou tentar ganhar dinheiro de outras maneiras. Mas como uma menina de 9 anos poderia conseguir isso? A incerteza era esmagadora, mas Clara se recusava a deixar a tristeza tomar conta. No dia seguinte, Clara voltou à praça, mesmo sem a flauta. Sentou-se no mesmo lugar de sempre, com a caixa de papelão à sua frente, olhando para os rostos familiares que passavam. Algumas pessoas pararam para perguntar como ela estava, outras deixaram pequenas doações, mas Clara sentia que sua esperança estava diminuindo. Foi então que uma figura inesperada apareceu. Um homem mais velho, com roupas simples e um semblante gentil, se aproximou de Clara. Ele se apresentou como Luiz, um músico de rua que tocava em diferentes partes da cidade. Eu soube o que aconteceu com você, menina, e quero ajudar, disse, com um sorriso reconfortante. Clara olhou para ele, surpresa. Mas como você pode me ajudar? Minha flauta foi quebrada e não tenho mais como tocar. Luiz abriu um pequeno estojo que carregava e tirou de dentro uma flauta de madeira, semelhante à que Clara usava. Esta flauta foi minha companheira por muitos anos. Eu toquei com ela em muitos lugares e passei por muitas dificuldades, mas sempre encontrei conforto na música. Agora quero que você a tenha. Você precisa dela mais do que eu, disse entregando o instrumento a Clara. Clara segurou a flauta nas mãos, incrédula. Eu não posso aceitar. Esta flauta é muito importante para você. Sim, ela é, respondeu Luiz com um sorriso suave. Mas eu acredito que a música tem o poder de transformar vidas. E você, minha menina, tem o coração mais forte que já conheci. Tenho certeza de que vai usá-la para fazer algo maravilhoso.
Com lágrimas nos olhos, Clara aceitou a flauta e agradeceu a Luís com todo o coração. Naquele mesmo dia, começou a tocar novamente. A nova flauta tinha um som suave e melodioso que parecia encher o ar com esperança renovada. As pessoas que passavam pela praça ficaram encantadas ao ver Clara de volta, tocando com ainda mais paixão e energia do que antes. A história de Clara e sua nova flauta começou a se espalhar pela cidade. Mais pessoas começaram a parar para ouvi-la tocar, deixando doações mais generosas na caixa. Ela estava longe de conseguir o valor necessário para a cirurgia, mas não perdeu a esperança. Todos os dias, voltava para casa cansada, mas com a determinação inabalável de que conseguiria ajudar sua mãe. O empresário Renato, no entanto, não havia esquecido a garotinha que ele havia humilhado. Vendo a repercussão da história na mídia local, ele começou a se sentir incomodado. A última coisa que queria era que seu nome fosse manchado por algo que considerava insignificante. Então, decidiu que precisaria fazer algo a respeito, mas do seu próprio jeito. Renato resolveu usar sua influência para intimidar Clara e fazer com que ela parasse de tocar na praça. Ele sabia que não podia simplesmente atacá-la novamente, não sem atrair mais atenção negativa. Então começou a usar sua rede de contatos para dificultar a vida da menina e de sua mãe, sem que ninguém percebesse. Clara, no entanto, continuava firme em seu propósito. Com a flauta de Luís, ela sentia que sua música tinha um propósito maior. A melodia que tocava não era apenas para arrecadar dinheiro, mas também para expressar sua gratidão, esperança e amor pela mãe. E de alguma forma, cada nota parecia carregar um pouco de sua força interior. Os dias se passaram, e a música de Clara continuou a ecoar pela praça. Cada dia trazia novas dificuldades, mas também pequenos milagres. As pessoas da comunidade se uniram para apoiá-la, doando alimentos, roupas e, ocasionalmente, até pequenas quantias em dinheiro para ajudar com os custos médicos de sua mãe. A flauta que Luís havia lhe dado parecia ter uma magia própria. Cada vez que Clara tocava, a música atraía mais pessoas. Seu talento e perseverança começaram a chamar a atenção, não apenas da comunidade local, mas também de músicos e artistas de outras partes da cidade. Um dia, enquanto tocava uma melodia particularmente emocionante, Clara foi abordada por uma mulher de aparência distinta. A mulher, com cabelos grisalhos bem arrumados e um sorriso gentil, se apresentou como Regina, uma empresária e amante das artes. Eu ouvi falar de você, Clara. Sua música é linda e tocante. Eu dirijo uma escola de música para crianças carentes e gostaria muito que você viesse tocar lá. Temos instrumentos e professores que podem ajudar a aprimorar ainda mais seu talento, disse com um brilho nos olhos. Clara ficou surpresa e lisonjeada com o convite, mas hesitou. Eu adoraria ir, mas minha mãe está doente. Eu toco aqui para conseguir dinheiro para a cirurgia dela. Regina olhou para a menina com compaixão. Eu entendo, mas quem sabe, se você se juntar a nós, podemos encontrar outras maneiras de ajudá-la. Talvez possamos organizar um concerto beneficente ou algo assim. A ideia parecia um sonho distante para Clara. Ela nunca havia pensado em tocar em um palco de verdade, muito menos ter a chance de estudar música de forma profissional. Mas a proposta acendeu uma nova esperança em seu coração. Eu vou pensar sobre isso. Obrigada, senhora Regina. Regina deixou seu cartão com Clara e prometeu manter contato. A partir daquele dia, a menina começou a considerar a possibilidade de aceitar o convite. Enquanto isso, continuou tocando na praça, esperando que cada nota a aproximasse um pouco mais da quantia necessária para salvar sua mãe. No entanto, enquanto Clara via sua esperança crescer, Renato continuava seus esforços para silenciá-la. Usando sua influência, ele conseguiu que autoridades locais começassem a pressionar Clara e outros artistas de rua a deixarem a praça. Eles alegavam que a presença de músicos e artistas estava perturbando a ordem pública e que novas regras seriam implementadas. Um dia, enquanto tocava, Clara foi abordada por um policial. Menina, você não pode mais tocar aqui. Recebemos ordens para manter a praça livre de qualquer atividade não autorizada, disse ele, de forma educada, mas firme. Clara ficou chocada. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Só estou tentando ajudar minha mãe, implorou, segurando a flauta com força. O policial, visivelmente desconfortável, suspirou. Eu sei, mas essas são as novas regras. Se continuar aqui, pode ser multada ou até levada para a delegacia. Eu sugiro que vá para outro lugar. Com o coração partido,
Clara recolheu suas coisas e se afastou da praça, que havia sido seu refúgio por tanto tempo. Sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto enquanto caminhava pelas ruas, sem saber para onde ir. Era como se todos os seus esforços estivessem sendo destruídos novamente. Desesperada, Clara decidiu procurar Luís, o músico que havia lhe dado a flauta. Talvez ele soubesse o que ela poderia fazer. Depois de perguntar em vários lugares, finalmente encontrou Luís tocando em um parque distante. Ele parou de tocar assim que viu a expressão triste de Clara. "Menina, o que aconteceu?" perguntou preocupado. Clara contou sobre a proibição de tocar na praça e como se sentia perdida. Luís, com um olhar compreensivo, pensou por um momento antes de responder. "Eu conheço algumas pessoas que podem nos ajudar. Existem organizações que defendem artistas de rua e lutam pelo direito de se expressar livremente. Eu vou levar você até eles." Com a ajuda de Luís, Clara foi apresentada a um grupo de advogados e ativistas que se dedicavam a proteger os direitos dos músicos de rua. Eles ficaram indignados ao ouvir a história de Clara e prometeram ajudar a reverter a proibição. "Vamos entrar em contato com a prefeitura e exigir que reconsiderem essa decisão. É inaceitável que alguém como você seja impedida de tocar", disse um dos advogados, com firmeza. Enquanto esperavam por uma resposta oficial, Clara começou a tocar em outros lugares, mas nenhum tinha o mesmo impacto da Praça Central. Ela se sentia deslocada e desanimada, mas a presença de Luís e o apoio da comunidade ajudavam a seguir em frente. Finalmente, depois de algumas semanas, chegou a notícia que esperavam. A prefeitura, pressionada pela repercussão negativa, decidiu revogar a proibição e permitir que Clara e outros músicos voltassem a tocar na praça. A comunidade comemorou e Clara sentiu uma onda de alívio e felicidade. No dia em que voltou à praça, foi recebida por uma multidão de pessoas que aplaudiram e a incentivaram a continuar. Clara, emocionada, agradeceu a todos e começou a tocar uma melodia alegre, cheia de gratidão e esperança. A música ecoou pelo local e as pessoas depositaram generosamente na caixa da menina. Renato, observando de longe, não conseguia acreditar que a garota estava de volta. Sentiu-se impotente, mas também ficou curioso sobre como ela havia conseguido reverter a situação. Decidiu que, se não pudesse impedir Clara de tocar, iria se certificar de que ela nunca conseguisse alcançar seu objetivo. Mas o que Renato não sabia era que cada vez que Clara tocava, ela conquistava mais do que apenas dinheiro. Conquistava o apoio e o carinho das pessoas ao seu redor, criando uma rede de solidariedade que ia muito além do que ele poderia imaginar. Enquanto Clara continuava a tocar com determinação e força renovadas, Renato estava cada vez mais irritado e decidido a encerrar aquilo de uma vez por todas. Ele não conseguia aceitar a ideia de que uma simples garotinha de rua pudesse desafiar sua autoridade e sair vitoriosa. Ele via sua influência na cidade ser questionada, e isso o enfurecia profundamente. Renato decidiu que, se não poderia forçar Clara a sair, tentaria outro caminho para destruir suas esperanças. Usando seus contatos na imprensa, começou a espalhar rumores negativos sobre a menina e sua mãe. Histórias falsas, sugerindo que Clara estava explorando a doença da mãe para lucrar e que na verdade elas não precisavam de ajuda, começaram a circular em jornais locais e nas redes sociais. Inicialmente, as fofocas não pareciam afetar Clara. As pessoas que a conheciam continuavam a apoiá-la e a encorajá-la. No entanto, com o tempo, a influência de Renato começou a mostrar resultados. Algumas pessoas começaram a evitá-la, e as doações diárias começaram a diminuir. O ambiente que antes era cheio de solidariedade começou a se tornar mais frio e desconfiado. Clara percebeu a mudança, e sem entender exatamente o que estava acontecendo, começou a se sentir desanimada. Ainda tocava com a mesma paixão, mas o público não era mais o mesmo. Em casa, Maria também notou a diferença e tentou confortar a filha. "Clara, você fez tanto por mim e continua fazendo. Não deixe que essas coisas te desanimem. Algumas pessoas simplesmente não entendem o que é compaixão", disse ela, segurando a mão da filha. Mas Clara, apesar de suas tentativas de ser forte, sentia o peso da injustiça. Ela não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel a ponto de inventar mentiras sobre ela e sua mãe. Com o coração pesado, decidiu que precisava de uma nova estratégia para ajudar sua mãe. Algo que fosse além das doações na praça. Foi então que se lembrou do convite de Regina para tocar na escola de música.
Talvez se ela pudesse se apresentar em um evento maior, conseguiria atrair a atenção de pessoas que realmente quisessem ajudar. Decidida, pegou o cartão que Regina havia lhe dado e no dia seguinte foi até a escola de música. Regina ficou encantada ao ver Clara aparecer. Fico feliz que tenha vindo, Clara. Estava esperando por você. Já organizei algumas coisas e acho que podemos planejar um grande evento para arrecadar fundos para sua mãe. Você topa? Perguntou com um sorriso esperançoso. Clara hesitou por um momento, mas sabia que precisava tentar. Sim, eu topo. Quero fazer tudo o que puder para ajudar minha mãe. Com a ajuda de Regina, começaram a organizar um concerto beneficente. Clara iria se apresentar junto com outros músicos e todo o dinheiro arrecadado seria destinado ao tratamento de Maria. A notícia do evento começou a se espalhar e muitos ficaram animados em apoiar a causa. Renato, ao saber do concerto, ficou furioso. Ele tinha feito de tudo para desacreditar Clara e agora ela estava prestes a ter uma grande oportunidade. Decidiu que iria ao concerto para garantir que nada desse certo. Na noite do evento, Clara estava nervosa, mas também empolgada. Nunca havia se apresentado em um palco de verdade, e ver tantas pessoas reunidas para ouvi-la era emocionante. Antes de subir ao palco, olhou para a flauta que Luiz havia lhe dado e sussurrou: "Por favor, me ajude a fazer isso dar certo." O concerto começou e os músicos tocaram peças lindas e emocionantes. Quando chegou a vez de Clara, o público a recebeu com aplausos calorosos. Ela subiu ao palco, respirou fundo e começou a tocar. A melodia suave e envolvente encheu o auditório, e todos ficaram em silêncio, encantados com a habilidade e a paixão da menina. Mas enquanto Clara tocava, Renato, sentado na plateia, observava tudo com um olhar calculista. Ele esperava o momento certo para agir, e quando a música chegou ao seu ponto mais alto, decidiu interferir. Levantou-se e, com uma expressão arrogante, gritou: "Isso é uma fraude. Essa menina e a mãe dela estão enganando todos vocês. Não caiam nessa história ridícula." O auditório ficou em choque e Clara parou de tocar, paralisada pela interrupção. O silêncio que se seguiu foi sufocante. As palavras de Renato ecoaram pelo salão, deixando todos desconcertados. Algumas pessoas começaram a murmurar, outras se levantaram, confusas. Regina, vendo o tumulto se formar, correu para o palco e pegou o microfone. "Senhoras e senhores, por favor, acalmem-se. Este evento é para ajudar uma menina talentosa que está fazendo o possível para salvar sua mãe. Não deixem que palavras maldosas e sem fundamento prejudiquem isso." Mas Renato não desistiu. "Não se deixem enganar, eles estão usando a boa vontade de vocês para lucrar. Eu sei que esta garota não está passando por necessidade nenhuma. Não deem dinheiro para ela." O impacto das palavras de Renato foi devastador para Clara. Ela sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Tudo pelo que lutou parecia estar desmoronando novamente. Olhou para a plateia, vendo rostos conhecidos, mas agora cheios de dúvidas. Sentiu uma dor profunda no peito, uma sensação de derrota e humilhação. Regina colocou a mão no ombro de Clara, tentando confortá-la, mas a menina estava arrasada. Tentou falar, mas sua voz estava embargada pela emoção. "Tudo o que eu quero é ajudar minha mãe. Eu nunca menti para ninguém", conseguiu dizer, com dificuldade. Algumas pessoas na plateia começaram a aplaudir em apoio, mas a confusão ainda era evidente. Renato, com um sorriso de triunfo, sentiu que havia finalmente conseguido o que queria: destruir a credibilidade de Clara. Sentindo-se completamente derrotada, Clara desceu do palco, deixando a flauta cair ao chão. Seu coração estava pesado, e a ideia de que sua última chance havia sido destruída por mentiras e crueldade a esmagava. Renato, observando a cena, saiu do auditório com um ar de satisfação. Mas o que ele não sabia era que, mesmo em meio ao caos, algumas pessoas estavam prestando atenção na verdade. Entre elas estava um homem que havia assistido ao concerto em silêncio, observando tudo com olhos atentos. Enquanto Clara saía do palco, tentando conter o choro, um homem de meia-idade, elegantemente vestido, se levantou na plateia. Ele se chamava Eduardo, um renomado empresário e filantropo, conhecido por apoiar causas sociais e culturais. Observando a situação se desenrolar, Eduardo sentiu que precisava intervir. Ele pegou o microfone que Regina havia deixado no palco e se dirigiu ao público. "Senhoras e senhores, eu entendo que todos aqui vieram para apoiar uma causa nobre. Eu não conheço a história completa de Clara, mas vi a paixão e o talento dela ao tocar.
Não acredito que alguém capaz de produzir música tão bonita e sincera possa estar mentindo para todos nós. A plateia, ainda em silêncio, começou a prestar atenção no que Eduardo dizia. Eu soube que esta menina tem tocado nas ruas para arrecadar dinheiro para a cirurgia da mãe. Acredito que todos aqui, independentemente do que foi dito, vieram com a intenção de ajudar. E é isso que farei. Eduardo então se virou para Clara, que estava parada ao lado do palco, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Clara, eu quero ajudar você e sua mãe. Não apenas com o dinheiro para a cirurgia, mas também oferecendo uma oportunidade para que você estude música de forma profissional. Seu talento merece ser desenvolvido e sua história de perseverança deve inspirar a todos. As palavras de Eduardo trouxeram um novo sopro de esperança ao coração de Clara. O público, antes hesitante, começou a aplaudir. Alguns até se levantaram em apoio. Regina, sentindo a maré mudar, voltou ao palco e abraçou Clara, dizendo: Viu? Há pessoas boas que querem ajudar e sua história é verdadeira e tocante. Não desista. Eduardo, ainda com o microfone, continuou. E eu vou mais longe. Senhor Renato, se você realmente acredita no que está dizendo, eu o desafio a provar suas acusações. Caso contrário, gostaria de ver você se desculpar publicamente com esta garota e sua mãe. Renato, que ainda estava perto da saída do auditório, congelou ao ouvir o nome. Ele se virou com um misto de raiva e surpresa. Isso é ridículo. Eu não preciso provar nada. Todos aqui viram que essa menina está manipulando vocês, respondeu, tentando manter a compostura. Eduardo, com um olhar firme, se aproximou de Renato. Você tem o direito de questionar, mas não de destruir a dignidade de uma criança que está lutando pela vida da mãe. Eu não estou aqui para acusá-lo, mas para defender o que acredito ser justo. Se você tem provas, mostre-as. Caso contrário, a única coisa que está fazendo é espalhar ódio sem fundamento. O público, agora claramente a favor de Clara, começou a vaiar Renato, que se viu encurralado. Sem saber como reagir, ele apenas se virou e saiu apressadamente do local, deixando um rastro de murmúrios e olhares desaprovadores. Eduardo se voltou novamente para Clara. Não deixe que pessoas como ele te derrubem. Você tem uma força e um talento incríveis. E hoje eu quero garantir que a história que você está contando, através da sua música, seja ouvida por muitos outros. Clara, ainda atordoada com o que havia acontecido, sentiu uma onda de gratidão e alívio. Pela primeira vez, alguém com poder e influência estava de seu lado. E de repente, a sombra que Renato havia lançado sobre ela começou a desaparecer. O concerto continuou, mas a estrela da noite foi sem dúvida Clara. Após as apresentações dos outros músicos, ela foi chamada de volta ao palco por Eduardo e Regina. Clara, você tem algo a mais para nos mostrar? Perguntou Regina com um sorriso caloroso. Clara olhou para a flauta em suas mãos e, sentindo o apoio de todos ao seu redor, decidiu que não deixaria o que aconteceu destruir sua vontade de lutar. Com a permissão de Eduardo e Regina, ela tocou uma última música, uma melodia que havia composto recentemente, inspirada em todas as dificuldades e esperanças que tinha. A música foi profunda, carregada de emoção, e o auditório ficou em silêncio absoluto, absorvendo cada nota. Quando terminou, a ovação foi unânime. As pessoas se levantaram e aplaudiram por vários minutos. Clara sentiu uma alegria tão intensa que quase não conseguia conter as lágrimas. No final da noite, Eduardo anunciou que não apenas cobriria os custos da cirurgia de Maria, mas também ofereceria a Clara uma bolsa de estudos em uma renomada escola de música. Você tem um talento raro, Clara, e quero ver você brilhar ainda mais. Vou cuidar para que sua mãe receba o melhor tratamento, e você terá todo o apoio necessário para seguir seu sonho. Clara mal podia acreditar. Tudo o que havia sonhado parecia estar se tornando realidade diante de seus olhos. Abraçou Eduardo, Regina e todos que a apoiaram. Naquela noite, foi para casa com o coração leve, sabendo que finalmente a cirurgia de sua mãe seria possível e que o futuro parecia muito mais brilhante. Algumas semanas após o concerto, Maria foi internada em um dos melhores hospitais da cidade para realizar a cirurgia. Eduardo e Regina acompanharam Clara durante todo o processo, garantindo que ela e a mãe recebessem todo o apoio necessário. A cirurgia foi um sucesso, e Maria começou a se recuperar bem. Clara, ao lado da cama da mãe, segurava sua mão com um sorriso radiante. Você vai ficar bem, mamãe. Tudo vai dar certo agora. Maria, ainda um pouco fraca, acariciou o rosto da filha.
Tudo isso aconteceu por causa de você, minha pequena. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando parecia impossível. Eu sou a mãe mais orgulhosa do mundo. Enquanto Maria se recuperava, Clara começou a frequentar as aulas de música na escola oferecida por Regina e Eduardo. Lá, ela teve acesso a professores qualificados e a uma variedade de instrumentos que nunca imaginou tocar. Seu talento floresceu ainda mais e ela rapidamente se destacou como uma das melhores alunas. A história de Clara e sua luta pela mãe se espalhou ainda mais, inspirando muitas pessoas. Várias reportagens foram feitas e ela recebeu convites para se apresentar em eventos beneficentes e programas de televisão. Cada performance sua era um tributo ao amor e à perseverança, e ela nunca deixava de mencionar a importância do apoio que havia recebido. Renato, por outro lado, viu sua reputação manchada pelos eventos no concerto. Sua tentativa de humilhar Clara e sua mãe não só fracassou, como também o fez perder muitos negócios e aliados. Ele se tornou alvo de críticas e perdeu o respeito de muitos na cidade. Eventualmente desapareceu da cena pública, incapaz de lidar com as consequências de suas ações. Meses depois, em um grande evento beneficente organizado por Eduardo e Regina, Clara fez uma apresentação especial. Ao final, dedicou a música à sua mãe e a todas as pessoas que, como ela, lutavam para superar desafios. Esta música é para minha mãe, que me ensinou o que é força e coragem, e para todos vocês que acreditaram em mim. Nunca desistam, mesmo quando parecer que tudo está perdido. Há sempre esperança, disse com a voz firme e emocionada. O público aplaudiu de pé e Maria, agora completamente recuperada, assistia com lágrimas de felicidade nos olhos. Clara havia transformado a dor e a adversidade em algo belo e poderoso. Sua história, que começou com a tristeza e a necessidade de ajudar a mãe, terminou com um futuro cheio de promessas e realizações. Clara continuou a estudar música, se apresentando em diversos lugares e, eventualmente, conquistando reconhecimento nacional. Mas nunca esqueceu suas raízes e sempre buscou ajudar aqueles que precisavam, usando sua voz e sua música para inspirar e transformar vidas, assim como a dela havia sido transformada.